Bom dia a todos, a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver assistindo também pela internet, receba um pouquinho das bênçãos aqui da casa, na manhã de hoje. O nosso amigo leu aqui um trechinho do Evangelho, inclusive eu nem coloquei esse trecho do Evangelho na palestra, mas só para complementar. Jesus foi à casa de Zaqueu para se hospedar, e essa pessoa, na qual ele se hospedou, ele era considerado um homem de má vida. E para muitos, era um absurdo Jesus se hospedar na casa de uma pessoa como essa. E pelo fato de Jesus ir até lá, levou a sua luz, levou a sua grandiosidade. E Zaqueu acabou tendo uma vida diferente dali em diante. Então isso vem de encontro com o trecho do Evangelho. Às vezes a gente só serve a matéria e esquece da parte espiritual. E foi o que aconteceu com esse senhor, com Zaqueu. A partir do momento que ele recebeu Jesus em sua casa. Então, só estou complementando para quem não está na palestra aqui, não. Estou preparando. E o que significa nisso? A gente sempre ouve, lê o trecho do Evangelho, lê os Evangelhos. Puxa, servir a Deus, a Mamon, o que significa isso? Eu sempre costumo dizer, quando a gente prepara uma palestra, a gente aprende bastante. Eu confesso que algumas das coisas que estão aqui eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha me aprofundado tanto no estudo. Então, o primeiro a ser beneficiado com uma palestra é o próprio palestrante que prepara, que tem que estudar, tem que ler um pouquinho, entender um pouquinho daquilo que ele vai falar. Então, tudo que está aqui está no Evangelho. Então, se alguém eventualmente discordar de alguma coisa, fique bravo com Kardec, não comigo, eu só estou repassando aquilo que ele nos deixou lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele já começa com essa frase: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é um trecho do Evangelho de Lucas. A única imagem ilustrativa que eu encontrei de Mamon foi essa daqui na internet. Mas o que significa Mamon? O que é esse tal de Mamon? Muitas vezes a gente vê, lê no trecho, ou ouve em palestras, e às vezes fica na dúvida do que significa isso. O termo Mamon, ele vem da antiguidade, tem origem hebraica, e simboliza o dinheiro ou os bens materiais. Então, quando a gente vê lá, não servir a dois senhores, não servir a Deus e a Mamon, significa que a gente não tem como a gente colocar da mesma forma equilibrada a parte espiritual da parte material. Então significa que a gente tem que abandonar toda a nossa parte, toda a nossa vida material, tudo aquilo que nós temos aqui e só servir a Deus? Não é bem assim. Quando Jesus disse essa frase, está lá no Evangelho de Lucas, não foi exatamente isso que ele quis dizer. Jesus sempre falava com as pessoas por parábolas, sempre tinha um significado muito profundo nas suas palavras e que até hoje nós não conseguimos entender. Bendita a doutrina espírita que nos traz esclarecimento, que nos traz um complemento dos ensinos de Jesus. Não veio trazer nada de diferente, apenas complementar ou explicar de uma outra forma aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, o que significa essa parte, não servir a dois senhores? Antes disso, tem lá uma parte que Jesus fala: vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Essa passagem, ela é um rapaz que tinha acabado de perder o seu pai, era muito rico, e Jesus diz isso a ele. Ele queria servir a Jesus, tanto que o procurou, mas ele ficou muito triste ou pensativo: puxa, eu vou vender todos os meus bens, eu que sou tão rico, para servir a Jesus. Será que é isso que Jesus espera da gente? Que a gente venda todos os nossos bens materiais, que a gente se desfaça de tudo aquilo que a gente tem para servir a sua causa? Será que foram essas as intenções de Jesus ao dizer isso? Então, vamos ver o que nos traz o Evangelho. Se tomarmos ao pé da letra essas palavras de Jesus, essa afirmação seria a condenação do trabalho material que nós temos. Ele nos reconduziria nós, humanidade, à vida selvagem, e estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então imagine se nenhum de nós aqui trabalhássemos, se nenhum de nós aqui produzíssemos algo de útil no nosso dia a dia. A sociedade, como nós conhecemos, ela funcionaria? Imagino que não. Se ninguém trabalhasse, ninguém produzisse nada, se todos servissem apenas, só vou viver de luz, só vou viver em prol da causa de Jesus, daria certo? Acho que não. É claro que a gente não pode também renegar a parte espiritual, deixar de lado, como muita gente faz. Tem muita gente que só procura ajuda espiritual, só procura uma religiosidade, não necessariamente uma religião, quando está até a tampa
cabeça de problemas. Aí vem uma casa espírita, vai numa igreja, pede ajuda, pede, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu não consigo mais resolver os problemas, porque só viveu na parte material, só viveu da matéria, e aí é complicado também. Então, o que Jesus quis nos dizer é que a gente não deve dar tanta importância, ou somente importância aos bens materiais, e nos esquecemos da parte espiritual. Também não devemos abandonar toda a parte material e vivemos apenas a parte espiritual. A gente precisa equilibrar. Logo no começo lá da palestra, vocês viram que tinha uma balança ali, a foto ilustrativa. O que estava pendendo mais para cima? A parte material, os bens materiais. É esse equilíbrio que a gente precisa ter no dia a dia. Não deixar só a parte material falar mais alto. E o oposto também é complicado, porque aí cai nessa parte aqui, da lei do progresso. Nós precisamos progredir. Nós, individualmente, enquanto sociedade, a gente precisa ir adiante. A gente não pode regredir. A gente pode voltar à idade do homem das cavernas. E eles também produziam, né, dentro da sua constituição de sociedade, eles também estavam produzindo alguma coisa. Também estavam progredindo. Só que a gente não pode regredir. Aliás, a gente não regride. Pode até estacionar. Mas o progresso tem que ser sempre daqui para frente. Individual e coletivamente. E Jesus também quis nos mostrar que esse apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa própria salvação. E a nossa salvação passa por essa frase tão conhecida, que todo mundo usa em várias palestras, já vimos várias vezes em livros, né? E o Espiritismo, né, abraçou essa causa como algo que a gente precisa colocar em prática e entender o que significa, fora da caridade, não há salvação. Não é apenas tirar o dinheiro do bolso e dar para alguém. Isso é útil muitas vezes, é necessário, mas a gente pode fazer a caridade de inúmeras formas. O exemplo que eu sempre dou aqui, por exemplo, o que é feito dentro da casa espírita, dentro de um atendimento fraterno, por exemplo. As pessoas, quando procuram o centro espírita, acham que o centro espírita é uma tenda de milagres, vai sair daqui com seus problemas resolvidos. Não é assim que funciona. Todos que trabalham na casa espírita, todos são voluntários. Ninguém aqui recebe de uma casa espírita para vir. Ninguém que dá passe, ninguém que é palestrante, que trabalha na recepção, na biblioteca, enfim. Todos aqui são voluntários. Todos estão doando do seu tempo. Todos estão praticando a caridade. Dentro da sua possibilidade. Puxa, eu posso doar o meu tempo no domingo de manhã, ok? Ou posso ir mais de um dia na casa, quando a pessoa tem condições. Ótimo, está prestando a caridade. Está ajudando ao próximo que vem até a casa espírita, precisando de ajuda. E assim, no nosso dia a dia, a gente pode fazer também, dentro das nossas possibilidades, alguém que nos procura, alguém que está precisando, assim, apenas desabafar, apenas falar, emprestar os nossos ouvidos para essa pessoa. A gente tem paciência, muitas vezes, para isso? Às vezes não. Às vezes tem alguém doente que a gente pode, sei lá, visitar, ou pelo menos ligar para a pessoa quando a gente não tem, às vezes, condições de ir até lá. Como é que você está? Está tudo bem? Hoje em dia, a internet, né, os meios eletrônicos, facilitam muito a nossa vida. Claro que a presença física é algo diferente. A gente viveu um tempo tão difícil, né, na pandemia, que a gente não podia ver as outras pessoas. Agora a gente tem essa condição, a gente pode ir visitar um parente doente, algum amigo doente, sabe, tomar um café com alguém, algum amigo, independente de estar doente, mas tomar um café com um amigo, sabe, convidar um amigo, vamos bater um papo, vamos conversar. Às vezes aquela pessoa está precisando, às vezes a gente não se dá conta de que alguém está precisando e a gente pode, como diz a oração de São Francisco, servir de instrumento da paz de Deus. Isso é uma imensa caridade que a gente pode fazer. A gente não está tirando dinheiro do bolso nenhum, mas a gente faz isso no dia a dia. Às vezes a gente só quer receber. A gente vem à casa espírita, quando a gente precisa, só para receber. Deus me ajude, passa no atendimento fraterno, vai no passe, enfim, assiste as palestras. Mas e o que a gente está fazendo com o que a gente aprende aqui? A gente pode colocar de alguma forma em prática da porta do centro tatuado. Ah, mas eu não sou dirigente do centro, não sou trabalhador do centro. Independente disso, quem hoje está, entre aspas, apenas frequentando o centro, pode e deve, do lado de fora do centro, exercer a caridade. E é isso que Jesus espera da gente. Que a gente não privilegie apenas as coisas materiais. Que a gente doe um pouquinho de nós para aquele que precisa. Aquele que precisa, a gente está ajudando. Em algum momento da nossa vida, a gente foi ajudado.
A gente não precisa necessariamente retribuir a ajuda com a mesma pessoa que nos ajudou. A gente recebeu a ajuda de alguém, a gente pode ajudar um segundo, esse segundo ajuda o terceiro, o quarto, e assim a gente faz essa roda do bem de dar. E a gente precisa fazer isso, a gente precisa se conscientizar disso. Bom, um outro trecho que também está lá nessa parte do Evangelho, aliás, fica a sugestão, quem quiser fazer o Evangelho do Lar, é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem vários itens ali, tem várias coisas interessantes para a gente refletir. Nesse item aqui, está lá no Evangelho de Mateus, é aquela parte do camelo passar pelo buraco de uma agulha. Poxa, mas como assim o camelo passar por uma agulha? Materialmente impossível, né? O tamanho de um camelo, o tamanho de uma agulha. Mas qual é o significado dessa passagem de Jesus? O que ele quis nos dizer? Em hebreu, a mesma palavra serve para designar cabo e camelo. O pelo de um camelo ele é muito grosso. É mais grosso do que um fio de... quem costura, né? Minha avó costurava, para passar ali um fiozinho ali pela agulha era algo realmente complicado. E o pelo de um camelo ele é extremamente grosso. Então essa é a simbologia por trás do camelo passar pelo buraco de uma agulha. Mas qual é o significado profundo que Jesus quis nos dizer? Um rico pode entrar no reino dos céus assim como o pelo de um camelo passar por uma agulha? Às vezes a matéria cega as pessoas. Quer dizer que nenhum rico vai entrar no reino dos céus? Não é isso. É difícil. Às vezes é pela própria pessoa, pelo comportamento que ela tem na matéria. Mas não é impossível. Se forçar um pouquinho ali o pelo de um camelo, ele vai conseguir também passar pelo buraco de uma agulha. Mas vai ser bem mais difícil. Então, a riqueza ela não é a fonte dos males da terra. Mas o ser humano, nós que abusamos dessa riqueza. E normalmente quem tem muito dinheiro não se preocupa em absolutamente nada com a parte espiritual. O dinheiro muitas vezes cega as pessoas. Aí, a gente vai ver mais para frente, desde já vou deixar uma pergunta para cada um. Quem gostaria aqui de ganhar na loteria? Acho que a maioria. Será que é bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver se é bom ou não. Bom, por esse abuso, o homem torna pernicioso o que poderia ser útil. Se a gente abusa demais dos bens materiais, a gente vai deixando de lado a nossa parte espiritual. Isso pode ser prejudicial para nós, sim. Quando a gente só privilegia a parte material. Se a riqueza produzisse apenas o mal, Deus não a teria colocado na terra. E cabe ao homem saber transformá-la em fonte do bem. Então não é errado a gente ter dinheiro. De forma alguma. A gente trabalhar para isso, batalhar, sabe, querer algo melhor para as nossas vidas, a gente, faz parte da lei do progresso, faz parte da lei do trabalho, a gente querer algo mais. Não é errado a gente querer algo mais. O problema é quando a gente tem algo que já seja suficiente para a gente, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu conheço algumas pessoas que têm mais de um emprego, trabalham em 2 lugares, às vezes até 3. Por quê? Porque querem dinheiro, porque querem dinheiro, porque querem dinheiro. E a família? Como é que fica? Vale a pena se sacrificar tanto só para ter dinheiro? Um colega meu de trabalho, um dia ele me confidenciou: puxa, eu sempre tive nos últimos tempos ele só estava em um emprego, ele sentia falta, ele acostumou com aquela vida louca, ele estava se sentindo assim, meio deslocado, só tem um emprego, só tem uma jornada de trabalho, ele estava se sentindo um pouco deslocado, mas isso serviu para refletir, para a reflexão dele. Um dia ele falou para mim: puxa, eu não vi o meu filho crescer. E um dia o meu filho virou para mim e falou, ele foi tentar dar um sermão no filho, o filho virou para mim: quem é você para falar isso? Você nunca me acompanhou na escola, nunca participou da minha vida e agora me queria falar? Aquilo para ele, sabe, caiu a ficha para ele naquele momento. Curiosamente, um pouquinho antes, tempos antes, ele começou a frequentar uma igreja. Frequenta até hoje, participa lá dentro das características da igreja. Hoje ele, além de ser apenas um frequentador, hoje ele, eu não sei exatamente qual é a função dele ali, mas é como se fosse um atendimento fraterno, mas eu não tenho uma outra denominação. Hoje ele já está trabalhando na igreja, porque hoje ele tem condições para isso. Hoje ele só tem emprego,
Hoje ele dedica boa parte do tempo dele para a família e se voltou para a parte espiritual também. Algo que antes ele tem se preocupado. Aí fica a pergunta para todos nós: vale a pena a gente se sacrificar tanto, a gente se matar tanto e deixar de lado a nossa família, deixar de lado as coisas que contribuem para a gente? Família, parte espiritual, você curtir um fim de semana, às vezes mesmo durante a semana, quando é possível. A pessoa que só trabalha, só pensa em trabalho, sabe, só fica naquela, não consegue se desligar. Às vezes a pessoa entra em férias e está pensando no trabalho, sabe, tem 2, 3 celulares porque precisa de tudo isso, só por causa do dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, é aquilo que a gente faz dele. Cabe a gente pensar e refletir o que é realmente importante na nossa vida. Eu quero ter mais dinheiro para dedicar melhor à minha família, para dar mais dinheiro para a minha família, para, sabe, dar um conforto para a minha família. Ok, isso é importante, isso é válido. Mas vale a pena você sacrificar essa convivência? Será que não tem outros meios de você conseguir isso? Fica a reflexão para todos nós. A riqueza. Tá certo. Essa parte aqui do Evangelho, eu confesso que eu tinha algumas. Eu falei que quando a gente prepara uma palestra, a gente aprende também. Eu confesso que eu tinha algumas dúvidas se a riqueza era uma prova mais difícil do que a pobreza. Porque você ser rico extremo é complicado pela questão de você não se voltar a outras coisas, mas você viver na pobreza extrema também é complicado, também é difícil. Você não ter com que. Você não saber se você vai almoçar, se você vai jantar, o que vai ser do seu dia amanhã. É algo extremamente difícil que a gente espera nunca passar por isso. Quem já passou, às vezes quem já teve uma dificuldade na vida, sabe o quanto é difícil. Mas aquela pobreza extrema que a gente vê em lugares tão distantes, que às vezes é algo tão... a gente não consegue se imaginar. A gente não consegue, às vezes, se colocar no lugar de uma pessoa que esteja passando por aquilo, porque foge do nosso contexto, né, daquela pobreza extrema. Aqui no Evangelho, e aí refletindo hoje, concordo, quem sou eu para discordar de Kardec, mas concordo com a colocação de Kardec, que a riqueza é uma prova mais arriscada e mais perigosa do que a miséria, pelos seus atrativos, pelas tentações, pela fascinação que exerce. Aí eu volto a perguntar: alguém aqui gostaria de ganhar na loteria? Um dinheirinho a mais seria bom, né? Será? Tinha um companheiro espírita, já não está mais entre nós. Uma vez ele falou numa palestra, nunca me esqueci, ele falou numa palestra: Deus me livre de ganhar na loteria. Eu fico olhando assim: não quero. Tanto que eu nem aposto, vai que eu ganho. Se eu aposto e eu ganho na loteria, não quero. Um dia eu perguntei para ele: mas por quê? Por causa da fascinação. Ele usou bem esse termo. Por causa da fascinação que o dinheiro exerce na vida da gente. O dinheiro cega as pessoas. Por mais que você tenha, às vezes, uma boa índole, o dinheiro cega as pessoas. Quer ter dinheiro? Ok, mas que seja pelo suor do seu trabalho. Não de uma que caia do céu, como no caso, uma aposta que não pode ter. Aí vai de cada um. Eu concordo, outros que concordam com essa colocação, mas olhando pela parte espiritual, faz todo sentido. Alguém pode não concordar com o que Kardec escreveu, é o direito de cada um. Mas cabe pelo menos a reflexão: será que se eu ganhasse um dinheiro considerável, eu seria a mesma pessoa, espiritualmente falando? Alguns até conseguem, mas muitos não conseguem ver dessa forma depois. Os bens materiais, a riqueza, excita o orgulho, o egoísmo, a vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. É muito difícil quem consegue viver uma vida espiritual cheia de dinheiro. Infelizmente, é muito difícil. Por isso aquela passagem do caminho, de passar pelo buraco de uma agulha. O rico vai entrar no reino do céu? Pode até entrar, claro que pode. Mas muitas vezes o dinheiro, os bens materiais, tudo aquilo que é da matéria, nos desvia dos pensamentos do céu. A riqueza pode ser a salvação nas mãos daquele que souber tirar proveito, como alguns venenos que podem recuperar a saúde
se forem empregados de maneira correta e com discernimento. Existem alguns medicamentos, algumas drogas, que se usadas de forma equivocada, exagerada, pode até matar. Outras podem salvar vidas. E hoje a ciência vem nos mostrando isso. Aquilo que era considerado medicamentos proibidos, ilegais, hoje já podem ser utilizados de forma correta, de forma para salvar vidas, desde que se utilize a dosagem adequada. O dinheiro, a mesma coisa. Um dinheiro exagerado pode ser prejudicial para a gente. Na dose correta, na medida correta, vai nos trazer sim um bem-estar material, um conforto, desde que a gente saiba utilizar isso e, mais do que isso, compartilhar com aqueles que precisam. Que é o que muitas vezes as pessoas não fazem. Se hoje eu ganho 100 e eu me acostumo com uma vida de 100 reais, por exemplo, se eu começar a ganhar 200, daqui a 2, 3, 4 meses, eu já esqueci da minha vida de 100 reais. Eu já adaptei a minha vida a 200 reais. E aí, se amanhã ou depois eu preciso voltar a ganhar 100, puxa, e agora? O que vai ser da minha vida? Aí a pessoa entra em depressão, não sabe o que vai fazer da vida, aí vai procurar ajuda espiritual, sendo que já poderia ter utilizar-se do dinheiro, do bem-estar material, junto com a parte espiritual. Unir as duas coisas, equilibrar as duas coisas. E muita gente não faz isso. Quando tem muito dinheiro, só se preocupa com a parte material. E esquece do mais importante, que é a parte espiritual. Porque quando a gente morrer, a gente não vai levar dinheiro, celular, joias. Nada disso a gente vai levar do outro lado. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Sem a riqueza, então, não haveria trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Se todo mundo tivesse dinheiro, alguém se preocuparia em trabalhar, em progredir a sociedade? Imagino que não. Aí volta a pergunta: realmente quero ter muito dinheiro para a minha vida? Eu vou produzir? Se eu tenho um grande potencial para produzir, para ser útil, será que eu vou continuar sendo útil com muito dinheiro? Aí vai na consciência de cada um. E por que então todos os homens não são ricos iguais? Acho que todo mundo já deve ter se perguntado isso. Todo mundo tem dinheiro suficiente ou dinheiro considerável. Seria melhor? Seria mais fácil? Olhando para o lado material, talvez. Talvez a gente possa imaginar que seja mais fácil. Mas vamos ver a parte espiritual, o lado espiritual da coisa. Se repartida de forma igual, a riqueza daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imagine pegar toda a riqueza do mundo e distribuir de forma igual para todos que estão aqui encarnados. Cada um teria uma parte insuficiente. Não ia dar certo também. O equilíbrio seria rompido e em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões de cada um. Não ia dar certo, realmente. Se fosse durável, tendo cada um suficiente para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Desapareceria então a mola propulsora das grandes descobertas e dos empreendimentos úteis. Recentemente a gente viveu a pandemia, uma situação dificílima, desesperadora, principalmente para quem perdeu amigos ou familiares. Foram momentos difíceis e que até hoje reverberam nos nossos corações. E quando a gente estava ali no auge da pandemia, puxa, e agora? Como é que ninguém podia sair de casa, ninguém podia fazer algumas coisas? Como é que vai ser? Muitos cientistas se debruçaram e conseguiram, até de uma forma rápida, uma vacina que pode não ser 100% eficaz, mas pelo menos estancou aquela ferida mais forte. No começo, quando saíram as vacinas, as pessoas ficavam desesperadas para ir vacinar. Conheço várias pessoas que furaram fila para tomar a vacina. Tamanho era o desespero. Hoje, infelizmente, você vê aí muita gente com vacina atrasada e por isso muitos casos estão voltando. Mas, enfim, os cientistas, aqueles que estão ligados a essa área, se debruçaram em torno disso, em torno de pesquisas, em torno de se encontrar uma maneira de buscar pelo menos uma
um alívio para aquela situação. Pode não ser definitivo, mas pelo menos diminuiu consideravelmente os casos. Essas pessoas que estavam trabalhando de graça? Não. Ninguém trabalha de graça. Então é lógico, se tirar a pilha dele, ele paga. Ele precisa de um pagamento, né, digamos assim. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço grátis. As pessoas precisam ser estimuladas para isso. Agora imagine se esses cientistas, todos eles fossem ricos, milionários, com toda a capacidade intelectual que eles têm. Eles iriam produzir alguma coisa? Ou estariam estimulados a produzir alguma coisa? Eu tenho bastante dinheiro, para que eu vou trabalhar? Por isso que eu disse, espiritualmente falando, ter muito dinheiro é prejudicial para o progresso individual e coletivo da sociedade. Porque o dinheiro segue. Eu tenho muito dinheiro, não preciso mais trabalhar. Ganhei na loteria, para que eu vou trabalhar? Ficar em casa, viajar, curtir a vida. É o direito de cada um pensar dessa forma. Mas essa pessoa, agora imagine várias pessoas pensando da mesma forma, com dinheiro no bolso. Com certeza a sociedade que nós conhecemos não funcionaria. Mas em outros mundos a gente não tem a capacidade ainda de entender como funciona a sociedade em outros mundos, em mundos mais adiantados, onde o dinheiro realmente não é a prioridade. É uma outra situação, uma outra constituição material e espiritual. A gente não tem ainda condições de entender isso. Mas aqui, na matéria, onde nós vivemos, nós ainda precisamos da matéria. Nós precisamos viver da matéria, mas não na matéria. Preciso ter muito dinheiro? O suficiente para se viver, sim. Mas exageradamente vai nos causar prejuízo, vai nos causar problemas, espiritualmente falando. É impossível, então, que todos possuam a riqueza ao mesmo tempo. Se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o desenvolvimento do globo sofreria com isso. Não dá para todo mundo ser rico ao mesmo tempo. Cada um possuirá seu tempo, a riqueza. Aquele que hoje não tem, já teve no passado, ou terá no futuro, numa outra existência. E aquele que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. O Espiritismo nos ensina isso através da reencarnação. Hoje, alguém que é rico, no passado pode ter sido pobre, ou hoje, quem é pobre, numa próxima encarnação pode vir a ser rico, porque precisa das experiências. Todos nós precisamos das experiências possíveis aqui na matéria. Hoje eu estou no corpo masculino. Numa encarnação anterior ou na próxima, posso vir como mulher, porque eu preciso aprender, eu preciso ter essas experiências. Assim acontece com todos nós. E em relação à riqueza, ou pobreza, a mesma coisa. Então são experiências que nós precisamos passar, e bendita seja a lei de Deus, que é sábia e justa. As nossas leis aqui na matéria são falhas, são feitas de acordo com os interesses, né, das épocas, das pessoas, da sociedade, mas as leis de Deus são sábias e justas nesse sentido. Deus, em sua sabedoria, então, dá ao homem o livre-arbítrio para aprender pela sua própria experiência, a discutir o bem e o mal, a maneira que pratica esse bem, e que esse bem seja o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Todo o bem que fizermos será levado em conta. Todo. Assim como todo mal que praticarmos, ou o bem que deixarmos de fazer, também teremos que prestar contas. Prestar contas diante de um juiz, diante de um tribunal? Não. Diante do tribunal da nossa própria consciência. Quando voltarmos lá do plano espiritual, o que você fez dos bens que você tinha? Todo o dinheiro que você tinha, você repartiu? Você dividiu com as pessoas? Ou todo o bem que você podia fazer, independente da pessoa ser rica ou não, você fez todo o bem que você podia? Você ajudou as pessoas? Você fez a caridade de acordo com as suas possibilidades? Prestaremos contas diante da nossa consciência do outro lado. Aí quando a gente fica com a consciência pesada, o que acontece? Pelo amor de Deus, deixa eu voltar, deixa eu reencarnar. E a gente sabe que as possibilidades, as vagas para a reencarnação estão cada vez mais raras. Então, vamos aproveitar agora que a gente está aqui
para não chegar do outro lado e pedir, pelo amor de Deus, deixa eu reencarnar. E aí você vai vir na primeira vaga que surgir, que às vezes pode ser, não ser aquela vaga tão sonhada, ó, só tem essa vaga aqui. Você vai nascer na miséria, num lugar extremamente difícil, que aí, só tem essa vaga, então eu preciso, né, resgatar os meus débitos, preciso limpar a minha consciência. Então, se nós estamos aqui agora, tendo a oportunidade de conhecer tudo isso, bendita seja a doutrina do Espírito, que nos dá essa possibilidade, por que a gente vai desperdiçar? E tanta gente fica reclamando da vida, reclamando de tudo. Isso quando a pessoa não reclama, eu pedi para nascer, eu estou aqui por acaso, estou na família errada. Quantas pessoas já não pensaram ou já ouviram alguém dizer isso? Então, se nós abraçamos o Espiritismo como uma filosofia de vida, vamos utilizar esse conhecimento para a nossa vida. A gente não é espírita aqui só dentro da casa espírita, só para assistir palestra, tomar passe, passar atendimento fraterno e ir embora para casa. E aproveitar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente estuda, e pôr em prática no nosso dia a dia. E a gente faz isso muitas vezes. Sou espírita. Tá. De que forma você é espírita? Eu vou no centro, todo domingo de manhã eu vou lá na casa Bezeira. Tá, mas e aí? Assisto palestra, tomo passe e vou embora. Tá, e aí? O que foi falado na palestra? Não sei, dormi metade da palestra. Então, não faça autossabotagem. Esteja aqui de corpo e de alma. Aproveite tudo aquilo que é falado aqui e pratique. Cada semana vem uma pessoa diferente aqui falar de um tema. Aproveite tudo aquilo que é falado aqui, tudo aquilo que vocês absorvem aqui e põe em prática na medida do possível, na medida das condições de cada um. Senão, não adianta nada. A gente vem aqui, ouve, está aqui de corpo presente, só para dizer que veio. Mas e aí? E lá fora, da porta do centro para fora? Precisa pensar um pouquinho. A reencarnação, eu não consigo imaginar, entender a lei de Deus se não tiver o olhar da reencarnação. Se tivéssemos apenas uma existência, nada justificaria a divisão dos bens terrenos. Mas se considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça, porque a lei de Deus é justa. A lei dos homens é falha. Como eu disse, é feita de acordo com interesses, de acordo com as conveniências da sociedade, mas as leis de Deus são sábias e justas. Então, se hoje eu tenho muito dinheiro, é porque eu posso aproveitar isso da melhor forma, aprender com isso, distribuir para aqueles que precisarem. Se eu não tenho absolutamente nada, que eu aprenda também com essa situação, que eu vá à luta, que eu progrida, que eu vá atrás, corra atrás dos meus objetivos, porque também se ficar parado as coisas não vão cair do céu. Se ficar só dependendo dos outros, da ajuda dos outros, também não é legal isso. Precisa correr atrás dos nossos objetivos, de tudo aquilo que a gente precisa. O que a gente não pode é ficar parado esperando que as coisas aconteçam, ou ficar parado e não ajudar ninguém. As duas coisas não são legais. E aí, o que nós levamos desse mundo quando a gente desencarna? A riqueza, os bens materiais? Não. Levamos a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais que tivemos, o que tivermos feito no bem. Isso dependerá da nossa situação futura. Qual que vai ser a minha próxima encarnação? Como é que vai ser a minha vida no plano espiritual? Depende do que a gente está fazendo aqui agora. Acho que todo mundo aqui já leu, ou assistiu, ou sabe da história do André Luiz. Por que ele ficou 8 anos no umbral? Porque ele só viveu na matéria. Não tinha nenhuma espiritualidade. Abusou de todo tipo de coisa, e aí aconteceu o que aconteceu com ele. Quando a gente lê o livro, principalmente assiste o filme, e vê aquelas imagens do umbral, pelo amor de Deus, não quero ir para o umbral. Não iremos para o umbral se tivermos uma atitude diferente do que teve o André Luiz, quando estava na matéria. Simples assim. Isso, como é que vai ser a nossa posição futura? Que nós estamos fazendo agora. Aqui, agora, com o conhecimento que a gente tem. No mundo dos espíritos, não seremos perguntados quanto possuíamos na terra, que função ocupávamos, se éramos príncipe, operário, ricos ou pobres. Será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens,
nem dos seus títulos, mas a soma das nossas virtudes. Todo o bem que fizermos para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado. Isso é o que vai importar. Isso que seremos questionados lá em cima. A entrada no céu não pode ser comprada, ao contrário de algumas religiões, né? Às vezes estimulam as pessoas a isso. Os lugares são ganhos pelo bem que se faz. E para encerrarmos, há bens infinitamente mais preciosos que os da terra. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que vê apenas o momento presente. Aquele que se desapega é como um adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende as palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, vivendo agora uma experiência na matéria, vivendo uma experiência valiosíssima, que muitos de nós não aproveitamos, mas a nossa verdadeira morada é o mundo espiritual. Então vale a pena investir em algo que vai ficar aqui? A gente precisa usufruir sim das coisas da matéria. Então vou largar tudo, vou deixar tudo e viver de luz, como eu disse lá no começo, como a gente viu lá nas primeiras passagens desse capítulo do Evangelho. Não é isso que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de nós é que a gente aproveite sim as coisas que estão aqui, aproveite todas as possibilidades que nós temos de fazer o bem, para que a gente progrida, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para quando voltarmos à nossa verdadeira morada, a gente possa dizer de coração: aproveitei a minha vida da melhor forma que eu pude. Então, essa é a mensagem também de hoje, que a gente leve para os nossos lares, agora no final do trabalho, um pouquinho dessa luz, dessa paz que essa casa nos oferece. Aproveito desde já para agradecer as oportunidades deste ano, que hoje é a minha última palestra deste ano, mas já fui convidado para o ano que vem também, já estarei aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade da casa, pela confiança da casa, e que os amigos espirituais desta casa, todos aqueles que aqui trabalham, abençoe a todos os dirigentes da casa, todos os frequentadores, todos aqueles que de alguma forma estão ligados aqui a esse ambiente, que todos que aqui vierem, encarnados ou desencarnados, sejam atendidos e socorridos sempre nas suas necessidades. Mais uma vez, obrigado. Que Jesus esteja sempre conosco, em nossos corações. Obrigado, Wilson. Então, boas reflexões para a nossa manhã, para a nossa semana, nosso dia a dia, sempre. A gente vive na matéria. Se nós vivemos aqui na matéria, tem algum objetivo, né? Qual é o objetivo? Aprender com isso. Só que tudo que a gente faz na matéria, a gente precisa pensar assim, qual o benefício que isso está trazendo para o espiritual? Eu vivo na matéria, mas isso que eu faço, ele tem que trazer, né, tem que ter alguma utilidade para o meu lado espiritual. Né? Por isso que é esse equilíbrio, né, que o Wilson falou. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Então não quero mais viver, não quero, né? Não é isso. A gente tem que viver sim. É uma oportunidade única, né? Única no sentido assim, importante para nós. A gente tem que viver. Mas saber viver, só isso. Né? Aproveitar a oportunidade. Bom, vamos fazer as nossas vibrações, né? Vou chamar a Deise. De maneira confortável, vamos fechar os olhos, respirar profundamente, absorver as boas energias deste ambiente. O passe é um ato de amor, é a combinação de energias que vem do plano espiritual, dos passistas e deste ambiente. Vamos elevar então os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, para que possam receber os benefícios do passe agora.
E assim, envolvidos nessa energia do bem, de amor, de paz, de luz, vamos doar um pouco daquilo que recebemos em prol do nosso planeta, vibrando pela paz no mundo e no Brasil, por todos os espíritos e irmãos sofredores, por aqueles que tentam abreviar suas vidas, por aqueles que nos querem mal, por todos os necessitados de alimento, de trabalho, de direcionamento, por todos aqueles que estão em hospitais, em presídios, em abrigos, asilos, orfanatos, por todos aqueles que se drogam, por todos os nossos entes e familiares, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos envolva em seu amor, em seu amparo, em sua luz, em seu direcionamento, para que sejamos todos portadores da boa esperança, da concórdia, da união, da fraternidade e do amor universal. Que tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, muita luz, muita proteção e direcionamento no bem. Que Jesus acompanhe a todos. Que assim seja. A paz de Deus, a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, nos fortalecendo, inspirando a fazermos o nosso melhor a cada momento, a cada instante dessa nossa existência. Para que tudo isso concorra para o bem, para a evolução espiritual nossa e do nosso próximo também. E que tenhamos todos uma ótima semana, vibrando sempre para um mundo melhor. Que assim seja. Os recadinhos finais só. Eu só vou passar quais são as atividades da casa, relembrando aqui. Então, terças-feiras, todas as terças-feiras às 20 horas, tem um estudo do Evangelho aqui, nesse mesmo lugar, tá? Não precisa se inscrever nada, é só chegar e participar. Às quartas-feiras tem um acolhimento fraterno a partir das 18h30. Tá? Aí tem umas palavrinhas do Evangelho e tem também o passe individual. Sexta-feira também, mesma coisa, a partir das 18 horas, o acolhimento fraterno e o passe individual. Aos sábados nós temos aqui os cursos, na parte da manhã, temos a evangelização infantil, mais para crianças, temos a mocidade e temos os cursos do próprio Espiritismo aí que estamos acompanhando, tá bom? E aos domingos, logicamente, vocês já sabem, as nossas palestras dominicais. Bom, em seguida nós faremos os nossos passos individuais. Quem desejar tomá-los é só aguardar as poltronas que vamos chamando. Do mais, agradeço a todos pela presença, que tenham um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Com as bênçãos de Deus.